Amados amigos, irmãos na fé, quando nós lemos a palavra de salvação, a palavra do Senhor, ela tem um estilo. O nosso livro sagrado, ele não é escrito à maneira de um manual ou de frases soltas. Ele é escrito como uma história. Não sabemos o porquê Deus, na sua imensa sabedoria, decidiu inspirar os autores sagrados a escreverem a palavra de salvação de maneira como uma história, como um conto. Existem diversas explicações para isso, mas a gente não conhece o íntimo de Deus. Se a gente se interessar por isso um dia e tivermos merecedores diante de Deus, a gente pergunta para Deus por que Deus escolheu escrever histórias e não um manual. E é interessante que nessas histórias de nosso Senhor Jesus constantemente confronta este grupo chamado fariseu. Essa palavra fariseu, na raiz hebraica, significa separar. Eram pessoas que tinham a sua própria maneira de vida, tinham um estilo de vida, e queriam impor este estilo aos outros, não porque eles tinham uma fé, mas porque a fé dos fariseus era que se todos aqueles israelitas obedecessem direitinho, escrupulosamente a lei de Deus, o Messias viria. Então essa preocupação dos fariseus, que Jesus, também judeu e frequentador da sinagoga, cumprisse tintim por tintim da lei. Mas Jesus, ele não vive a lei. Jesus é mais do que a lei. Jesus é o amor. Jesus é a sabedoria de Deus. E contudo, mesmo Jesus sendo a verdade, Jesus não impôs o seu modo de ser aos fariseus. A escolha por Jesus é sempre opcional. Não tem sentido impor a nossa fé a outra pessoa. E Jesus, diferente dos fariseus, os evangelhos nos falam que diversas vezes os fariseus tentavam matar Jesus, procuravam encontrar uma maneira de matar. Uma vez até tentaram o jogar de um penhasco, mas ele escapou. Jesus nunca respondeu da mesma maneira. Quando João, olha que interessante, João, que é o discípulo do amor, aquele que fala, quem ama a Deus e odeia seu irmão é um mentiroso. João, depois de uma discussão, pede, Senhor, queres que rezemos para que caia fogo do céu e destrua tudo isso? Que interessante, né? Aquele que tinha tanto ódio, queria que caísse fogo do céu para destruir, é aquele que agora vai anunciar o amor. E a gente muitas vezes, né, confunde ele com um discípulo amado, no Evangelho de João. E João tem essa transformação no coração dele. Talvez porque ele se permitiu que Deus agisse na sua vida. Mas contudo, apesar dessa diferença, Jesus está ali para ensinar a verdade, para ser um caminho de salvação. E Jesus, no seu ministério, quantos fariseus Jesus converteu? A gente não sabe ao certo, mas ali no Evangelho de João tem um só que se converteu, Nicodemos. Talvez Jesus não conseguiu entrar no coração daquele povo porque tinham um coração duro. Eles estavam presos às suas tradições. E é interessante que o texto não omite isso. O texto mostra que até pelos seus Jesus foi rejeitado. E a gente pensa, né? Graças a Deus não vivemos mais sobre a lei, mas sobre o amor. E é isso que São Paulo fala hoje na primeira leitura, né? Que o amor possa ajudar vocês a discernir aquilo que é correto. Mas na nossa prática é outra. É difícil lidar com a pessoa que é diferente da gente, que pensa diferente. É difícil nós que somos católicos lidar com as pessoas que não têm a mesma fé, ou que não têm a mesma visão política, ou que não torce para o mesmo time. Esquecemos que o próprio Mestre nos deu um modelo a seguir. E essa cura do hidrópico, né? Jesus certamente ele fez diversas curas, mas o Evangelho e o autor escolheu uma ou outra para nos dar um significado, um simbolismo. O hidrópico é aquele que junta, né? Que retém as coisas, que guarda a água. Os especialistas falam
tem um correlato, né, de doença atual, que é o tal do edema. Então a pessoa retém água, você toca na pessoa, a pessoa fica marcada. E Jesus o cura disso. E na verdade não é somente uma cura, é uma libertação. Aquele que tinha um monte de coisas guardada, agora se esvazia. E Jesus é o grande mestre disso, porque a carta que nós lemos hoje de São Paulo encarcerado, fala que Jesus esvaziou-se a si mesmo. Jesus deixou tudo aquilo, a sua opinião, a sua riqueza no céu, para fazer a palavra de Deus. E essa cura de hoje nos ensina isso, a nos esvaziarmos. Somos apegados às coisas, às pessoas, aos nossos pensamentos, aquilo que nós acreditamos que é verdadeiro, a nossa opinião política, o nosso time. Esquecemos que para seguir Jesus é necessário se esvaziar. É como aquele romance que o pastor Bunyan escreveu, O Peregrino, que é um homem que sai da sua casa para encontrar a Deus, e ele carrega um monte de coisa, e chega o momento de ele entrar no céu para conhecer a Deus, ele não consegue entrar, porque ele tinha muita coisa nas costas, ele carregava muita coisa e não conseguiu passar pela porta. E a nossa vida também é assim, né? Carregamos tanta coisa, tanta mágoa, tanta raiva, tanto ódio, pessoas que a gente não consegue se desvincular, uma pessoa que já se foi, que morreu, e continuamos apegados a ela. E Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos esvaziar. E a felicidade cristã é essa, em não termos nada, deixar que Deus haja em nossa vida. É isso que ele fala, a cruz é isso, deixar nossa vontade de lado, para que a vontade de Deus se realize em nossa vida. E hoje nós celebramos essa sexta-feira, pedindo a Deus a misericórdia pelas almas. Eu acho que esse é um dos melhores serviços que a igreja pode realizar pelos seus filhos. Pedir a Deus que aquela pessoa seja salva. As pessoas falam assim, a doutrina evangélica fala, mas o fulano está dormindo, está debaixo da terra. Mas não tem sentido nenhum isso, porque Jesus passou pela mesma coisa, passou pela morte. E Jesus não está dormindo, Jesus está vivo, está presente no sacramento, está presente no meio de nós. E até acredito que Jesus, no seu corpo, na sua alma, ele não está lá no céu. Jesus assumiu um corpo. Eu acredito que Jesus, eu pessoalmente, isso não é igreja, essa é opinião minha. Acredito que Jesus, ele está caminhando pelo mundo. Jesus, qualquer momento da nossa vida, a gente pode se encontrar com Jesus carnal e não reconhecer. Tem até a música do Padre João que fala isso, né? Entre nós está e não reconhecemos. Então, amados irmãos e irmãs, nessa noite, vamos pedir a Deus essa graça, de que aquelas pessoas que já se foram possam ser recebidas no céu. Mas padre, aquela pessoa já se foi, não adianta rezar por ela. Não tem nada disso, porque para Deus não existe passado, presente ou futuro. Para Deus, tudo é tudo. Para Deus não existe isso. Então, quando a nossa oração se eleva a Deus, a nossa oração, ela passa pelo tempo. E como se nós estivéssemos rezando por aquela pessoa, por toda a vida dela. Então, amados irmãos e irmãs, neste dia, peçamos a Deus, para que Deus possa nos abençoar, nos santificar, que Ele possa acolher cada alma que rezamos aqui hoje, lá no céu, de modo muito especial pela Maria Elizabeth, que seus amigos que aqui estão, seus familiares, possam sentir-se consolados, porque o nosso Deus é o Deus da vida. E por mais que a gente chore, sinta saudade da pessoa, para nós deve ter sempre essa certeza de que aquela vida, ela não foi tirada, ela foi transformada. Peçamos então a Deus em nosso coração pela salvação de todas as pessoas, para que nós possamos ser esvaziados, para que Deus tire tudo de nós aquilo que carregamos e é insignificante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.